Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Hoje, 28 de março, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. E desde já cumprimento Pedro Igor, que é o assessor de mídia do Sindicec. Nessa edição, nós vamos ouvir via WhatsApp o assessor jurídico do sindicato, Dr. Valdeci Alves, onde emitirá sua opinião acerca do momento de pandemia do coronavírus que estamos atravessando. A CUT também lançou uma resolução onde faz defesa intransigente da vida, exige direitos e respeito ao povo. No editorial de hoje, nós vamos ler um poema escrito por Dr. Valdeci ontem, dia 27, que tem como tema a pior corrupção. Sim, é verdade. Houve escravos que venderam escravos no tempo da escravidão. Também é verdade que um dos apóstolos, a serviço dos romanos, traiu e vendeu Jesus. Dalila, ó Dalila, porque traiu Sansão? Sua culpa, a eterna culpa, foi sua maior punição. Como também é verdade que há Judas de toda espécie, dia e noite, noite e dia, a serviço do dragão da economia, mandando todos os trabalhadores como lenha do fogo da pandemia, e os mais pobres e alienados, os novos crucificados na cruz. Desgraçado é o povo, miserável a nação e o país, em que o fanatismo e a ganância, irmãos das trevas e da escuridão, reinam com a mãe, a ignorância, a pior e mais mortal de toda a natureza de corrupção. Como anunciamos anteriormente, nós conversamos com o Dr. Valdeci via WhatsApp sobre esse momento de desafio, que o mundo inteiro está vivenciando. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo e a gente fez a seguinte pergunta, diante desse contexto da pandemia do coronavírus, como você analisa os impactos econômicos na vida da classe trabalhadora? Olá, Edileia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Como sempre, Edileia, o impacto na vida do trabalhador é o mais pesado, porque o trabalhador, isso se aplica tanto ao trabalhador do setor privado como ao trabalhador do setor público, é a parte mais vulnerável. É aquela parte que vive do salário que recebe no final do mês. É aquela parte que do seu salário que recebe todo mês, primeiro, antes de receber, já vem o desconto do empréstimo consignado. Pois o trabalhador, seja do setor privado, seja do setor público, no caso do servidor, ele praticamente complementa a renda dele fazendo empréstimo consignado e assim fica escravizado pelo banco, que desconta sempre primeiro a mensalidade do empréstimo, e pelo patrão. No setor privado pode demitir a qualquer momento, e no setor público, como o governo agora fez recentemente com a reforma da Previdência, e agora o governo defendendo reduzir, inclusive, salário de servidor público, o que é inconstitucional. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o Estado brasileiro, os políticos que estão à frente do país, eles foram financiados por quem? Por grandes empresários e por banqueiros. Sobretudo, a maioria dos deputados federais, a maioria dos senadores e quem está hoje à frente do Poder Executivo Federal, o presidente da República e seus ministros. Pode ver que o ministro Paulo Guedes só fala em economia, senão a economia vai quebrar. E quem que eles querem que vá trabalhar para manter a economia viva? O povo. E o que é esta economia? É a riqueza dos grandes empresários, a riqueza dos donos de ações nas bolsas de valores e a riqueza dos banqueiros. Isso eles chamam de economia. É muito importante lembrar, historicamente, que tanto a economia quanto a política foram criadas
para garantir o direito à vida, à dignidade e à qualidade de vida das pessoas. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas pobres são bucha de canhão, usadas e exploradas para produzir riqueza que nunca chega às suas mãos e ganham miséria. E num tempo desse ainda tem que o governo quer que esse povo vá trabalhar, vá arriscar a própria vida. Por quê? Porque não passam de lenha para ser queimada, para manter vivo o fogo da economia que tudo devora e até o meio ambiente. Pode ver que o governo federal editou uma medida provisória demitindo o povo por 4 meses. Voltou atrás porque repercutiu mal. Agora fala em reduzir salário de servidor público. Quis dar só R$ 200 para os trabalhadores informais, esses que não têm registro em carteira e que vivem de pequeno negócio, que vende capa de celular na esquina, né? Que vende cocada na rua, que vende água na rua, que vende comida, pamonha nas portas das casas. Esse não vai ter um tostão. Mas é muito importante dizer que o que fez o governo mudar de ideia não foi pena do povo, não. Ele queria dar, o governo Bolsonaro queria dar R$ 200 para os trabalhadores, para esse trabalhador comprar as mercadorias produzidas para manter funcionando a economia dos poderosos. Mesmo assim, só queria dar R$ 200. Foi que na disputa política com o Maia, Bolsonaro e Maia, aí para sair-se melhor, o governo aumentou para 600 e finalmente o Maia para 1.200. Então o trabalhador foi beneficiado por conta da briga política deles. Mas se não fosse a briga política, iam dar uma esmola para o trabalhador. Esse pode morrer de fome, esse pode morrer na miséria, esse pode morrer desgraçado, porque para eles o que importa é o poder político e o poder econômico. O poder econômico é o poder constituído por banqueiros, grandes empresários, acionistas, os maiores acionistas das bolsas de valores, né? Esse é o poder econômico. O resto é bucha de canhão. E esse poder econômico capturou o Estado brasileiro, porque eles financiaram a campanha tanto do governo federal como dos deputados e senadores. Então eles mandam política economicamente. Então numa realidade dessa, de doença, miséria e fome, quem é que vai pagar a conta? Os trabalhadores, mais uma vez. Ok. Doutor Valdeci, na sua opinião, quais as medidas que seriam eficazes de acordo com as competências de cada ente federativo, basicamente os chefes dos poderes executivos, prefeito, governadores e presidente, deveriam adotar para mitigar os efeitos do coronavírus? A medida inicial que eles tinham que tomar, estão tomando, pelo menos até agora, que é a questão de convencer a população de ficar em casa no isolamento social, para não espalhar o coronavírus, porque nós não podemos cometer o erro que cometeu a Itália, a Espanha, né? Temos que seguir o exemplo da Alemanha e da China, que tomaram medidas rigorosas e impediram a contaminação do vírus e a disseminação da pandemia. Agora, o que é que pode fazer cada um? Bom, o presidente da República, o Bolsonaro, é uma tristeza, né? Ele quer que a economia funcione. Pouco importa com a morte das pessoas, porque na visão dele, as pessoas são coisas. Elas existem apenas para serem escravas e servas. Se morrer, problema delas. Mas tem que trabalhar. Porque para ele o fundamental não é, e está demonstrando isso, a vida das pessoas, a dignidade humana. Fundamental é a economia, que a riqueza fique cada vez mais rica, banqueiro, empresário. O governo estadual, que é o governo Camilo, está sendo muito rígido, está sofrendo grande pressão dos empresários para ceder e normalizar a rotina do estado do Ceará, o que será um erro, porque é melhor todos pararem vivos para depois voltar a trabalhar, do que terem que parar no futuro, se voltarem a trabalhar agora, porque estão morrendo e todo mundo doente. E lembrando que gente doente em hospital, quanto maior for a quantidade de doentes, maiores serão as despesas do governo com doentes. Então é melhor gastar com as pessoas vivas para não se contaminarem, será um gasto muito menor do que gastar fortunas e faltar equipamentos nos hospitais
com a pessoa lá dia e noite numa UTI, e todo mundo sabe que uma UTI é muito cara. A nível de município, os municípios até que estão seguindo em parte o exemplo do governo do Ceará, mas não estão protegendo devidamente os funcionários dos serviços essenciais que estão trabalhando. Então, por exemplo, tem sido comum denúncias de municípios que não dão para os motoristas de ambulância calçados adequados que o isolem de contato com o paciente, máscaras, óculos, luvas, para que eles possam transportar os pacientes e não se contaminarem. É preciso lembrar que se os motoristas adoecerem, não vai ter quem transportar os doentes, que talvez tenham que serem trazidos aqui para Fortaleza. Não estão dando equipamento de proteção adequado para enfermeiros, auxiliares de enfermagem, vigias, auxiliares de serviços gerais, atendentes nos hospitais dos municípios e nos lugares dos municípios onde estão atendendo as pessoas. Esse material protetivo, máscara, luva, calçado, touca, tem que ser dado e ser descartável. E proteger esse trabalhador também quando for sair para casa, de volta, porque ele vai voltar para a família dele. Ele tem que ser completamente, ter álcool gel, ter condições de ser desinfectado, senão ele vai contaminar a família dele. Porque esse trabalhador não vai poder trabalhar seguidamente como uma máquina sem descansar. Então, estas medidas protetivas não estão sendo dadas. Os agentes de combate às endemias, que precisam ver a questão da dengue, que se eles não virem a questão da dengue, aí a dengue vem e mata também. Eles precisam também receber proteção, as pessoas precisam ser orientadas das casas a não se aproximar deles fazerem o trabalho deles e saírem protegidos, com luva, máscara, álcool gel, camisa de mangas comprida, bolsas, calçados capazes de isolar, né? E é fundamental que os municípios não esperem, mas que ou mandem para casa para fazer trabalho em casa, que é fazer trabalho em regime de home office, que é trabalhar em casa, à distância, todos aqueles que tiver acima de 60 anos, que for diabético, que sofrer de pressão cardíaca, pessoas que tomam remédio controlado, por quê? Porque estão no grupo de risco, são mais vulneráveis, e se contraírem a doença, tendem a morrer, porque é muito mais grave o quadro quando a doença afeta as pessoas de risco. Os municípios não devem esperar que as pessoas acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos e etc., peçam para serem dispensadas do trabalho ou aproveitadas para trabalhar em casa. Infelizmente, muitos municípios não estão respeitando. Outro problema, com a suspensão das aulas, os municípios poderiam elaborar uma espécie de planejamento para os professores passarem trabalho para as crianças via WhatsApp e via computador, que as crianças fazendo o trabalho e depois trazendo após a quarentena, que é muito mais voluntária, não precisaria mais repor essas aulas. Ou seja, se os professores passarem tarefas, os alunos fazerem as tarefas com a ajuda dos pais, sobretudo das crianças, não vai precisar repor os dias de suspensão de aulas, o que não está acontecendo. E é fundamental que os prefeitos que tenham que enviar projeto de lei, criando novos direitos para os professores, para os demais servidores, dando reajuste, sobretudo para servidores com nível médio, nível técnico e nível superior, que não é professor sem reajuste há anos, e o reajuste corresponder aos últimos 5 anos, tem que mandar o projeto de lei até a semana que vem, porque a partir do dia 4 de abril será proibido a aprovação de qualquer projeto de lei que crie novos direitos e dê aumento real aos servidores, né? Já o piso do professor, o reajuste do último ano pode ser dado a qualquer tempo, porque isso aí não viola a lei eleitoral, não é vedada pela lei eleitoral, mas a lei eleitoral veda que a partir do dia 4 de novembro seja dado qualquer aumento real, qualquer nova conquista aos servidores. No geral, Edileia, é isso, deve prevalecer o interesse público e o direito à vida, e à vida com dignidade. Quem colocar a economia, dinheiro, o trabalho à frente do direito à vida não é humano, é cruel, perdeu a noção das coisas, perdeu o bom senso e não pode dizer que é civilizado e muito menos cristão.
é o direito à vida que prevalece, protegendo-se as atividades que correspondem a direitos essenciais da população, a serviços públicos como água, né, energia elétrica, o pessoal da saúde, mas tudo em função do direito à vida, e o direito à vida com dignidade e o direito à vida para todos. A CUT lançou ontem, 27 de março, uma resolução em defesa intransigente da vida, exige direitos e respeito ao povo. E a gente faz questão de ler essa matéria porque ela está muito pertinente, né? E diz o seguinte: a defesa intransigente da vida, a exigência de que o Congresso Nacional elabore rapidamente propostas em defesa do povo, a crítica contundente à medida provisória 927, MP da morte, são os itens ressaltados na resolução da Executiva Nacional da CUT, divulgada nesta sexta-feira, dia 27. A resolução da CUT, que tem uma série de orientações sobre como seus sindicatos, federações e confederações devem enfrentar a emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus, Covid-19, e as inevitáveis consequências econômicas e sociais, termina com as propostas da CUT para o enfrentamento à pandemia, entre elas, estabilidade no emprego, mais recursos para a saúde, a produção e distribuição de equipamento de proteção individual, EPIs, para todos que atuam em serviços essenciais, inclusive imprensa. Revogação da PEC dos gastos e renda mínima para informais e desempregados. Na resolução, a CUT critica duramente a irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que tentou impedir a quarentena nos estados, porque, em sua opinião, a volta dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, mesmo com os riscos de contrair o Covid-19, contribui para melhorar a economia. A CUT diz que Bolsonaro não lidera as medidas de proteção ao povo, ele sabota a medida de proteção ao povo brasileiro. Todas as iniciativas urgentes devem ser orientadas por esse princípio de defesa da vida. Não podemos aceitar que os interesses econômicos sejam colocados à frente da proteção à vida dos cidadãos brasileiros, diz trecho da resolução. Para a CUT, derrotar o governo Bolsonaro para salvar o Brasil do caos é uma questão urgente e imediata. E por isso afirma em trecho da resolução que a CUT soma a sua voz a de milhões de brasileiros que, em janelaços e outras formas de manifestações possíveis nas condições atuais e necessárias de confinamento, clamam por fora Bolsonaro. A Direção Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores se reuniu no dia 25 de março de 2020 por meio de videoconferência para deliberar sobre a posição e as medidas para a proteção à classe trabalhadora e toda a população brasileira propostas pela Central para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Diante da gravidade da situação e da necessidade de manter isolamento para conter a propagação do vírus, a direção da CUT se manterá permanentemente mobilizada, realizando reuniões virtuais periódicas para acompanhar o desenrolar da crise de saúde pública e suas consequências econômicas e sociais. Durante todo o período, iremos reforçar e ampliar os canais de comunicação direta com as entidades para que possamos enviar e buscar informações rapidamente. Manteremos nossos veículos de comunicação, especialmente o Portal CUT, as redes sociais, sempre atualizadas, buscando dialogar com a base da CUT, a partir dela, com toda a sociedade. A CUT, como protagonista das iniciativas em defesa da classe, assume sua responsabilidade de reformular propostas e articulações com os movimentos populares, as frentes populares e o Povo Brasil Sem Medo, e o Fórum das Centrais, com o objetivo de desenvolver ações conjuntas de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e de toda a população mais pobre, e também para desenvolver ações
efetivas da solidariedade de classe. A CUT, cumprindo seu papel como central sindical, pressionar para que existam espaços de negociação com governos e entidades patronais para defender as reivindicações e exigências da classe trabalhadora diante da pandemia que agrava a crise econômica. Combateremos todas as medidas que ataquem os salários, os empregos e os direitos trabalhistas e reivindicamos ações efetivas de proteção da saúde e da renda da classe trabalhadora e do povo pobre. A CUT independente, aliás, que é de governos e patrões, pode só um pouquinho essa aí, do povo pobre. Pode continuar. A CUT, independente, que é de governo e patrões, não participará de organismos governamentais de gestão da crise, ficando assim, sem qualquer tipo de amarra para cobrar em todos os níveis a ação do Estado em medida de emergência no controle da pandemia e na proteção da população. Exigimos do Congresso Nacional uma postura firme em defesa do povo brasileiro, devolvendo ao Executivo a medida provisória, a MP 927, que condena a classe trabalhadora a uma sentença de morte. A medida provisória preserva apenas os interesses do capital, atacando nossos direitos, elimina os sindicatos de negociações com as empresas, para individualizá-las, submetendo trabalhadores à chantagem patronal. Reafirmamos nossa posição em defesa intransigente da vida. Todas as iniciativas urgentes devem ser orientadas por esse princípio. Não podemos aceitar que os interesses econômicos sejam colocados à frente da proteção à vida dos cidadãos brasileiros. Nesse sentido, exigimos responsabilidade do Estado em todos os níveis, federal, estadual e municipal, na implementação urgente de medidas para resguardar a saúde da população, garantir estabilidade no emprego, oferta de equipamento para todos os trabalhadores da saúde que estão à frente do atendimento das pessoas contaminadas e aquelas que fazem parte do grupo de risco. É obrigação do Estado promover os recursos necessários para suprir as necessidades da população. Os grandes empresários, especuladores e banqueiros, parte de 1% da população que concentra uma renda igual à de mais de 100 milhões de brasileiros, tende a assumir o ônus da crise, cuja dimensão só foi possível no Brasil e no mundo pela existência de um sistema econômico que beneficia o lucro privado em detrimento dos sistemas públicos de proteção social que vieram sendo desmantelados nos últimos anos, como no caso da contrarreforma da Previdência e do sucateamento do SUS em nosso país. Reivindicamos a suspensão imediata de todas as atividades que não forem essenciais e a ampliação das atividades à distância. É essencial garantir a estabilidade e a renda dos trabalhadores que estão em isolamento e todas as condições e recursos sanitários para aqueles que não podem suspender suas atividades e continuam expostos ao risco da contaminação. No momento em que o governo federal se tornou um fator de agravamento da crise sanitária, ao contrário de liderar a nação no combate à pandemia, o presidente da República atua abertamente para sabotar medidas de proteção ao povo brasileiro. Torna-se uma questão urgente e imediata lutar pelo fim do governo Bolsonaro para salvar o Brasil do caos. Nesse sentido, a CUT soma a sua voz à de milhões de brasileiros que, em janelaços e outras formas de manifestações possíveis, nas condições atuais e necessárias de confinamento, clamam por fora Bolsonaro. Não é mais possível manter um governo sem responsabilidade e compromisso com o enfrentamento da pandemia e com a defesa do povo brasileiro. Não é mais possível manter um governo que submete a vida aos lucros empresariais, chegando ao cúmulo de convocar os brasileiros e brasileiras a sair do isolamento, na contramão das medidas pedidas pela Organização Mundial da Saúde, aplicadas na maioria dos países em todos os continentes. A CUT está consciente que a luta da classe trabalhadora nas condições excepcionais que vivemos se dará fundamentalmente nos locais de trabalho e moradia,
tal como na Itália e na Espanha, onde os trabalhadores, apoiados em seus sindicatos ou de formas espontâneas, impuseram por mobilizações e greves o fechamento de empresas que produzem bens não essenciais para defender-se do contágio. A executiva da CUT aponta como exemplar a ação de sindicatos, federações e confederações que exigiram e negociaram a interrupção da produção, das aulas e dos serviços não essenciais neste momento emergencial para preservar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como as pressões e negociações que estabeleceram e conquistaram condições de trabalhos adequados nesse período de pandemia. A atenção dos sindicatos e ramos da CUT deve também concentrar-se no momento que impede aglomerações e ações de massa que acompanhem o que ocorre nos locais de trabalho que seguem funcionando, dando suporte aos trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos ao contágio diante da ganância de lucro dos empresários e da irresponsabilidade de gestores públicos. A situação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo também deve ser objeto de preocupação e atenção das nossas instâncias. A agricultura familiar, que é responsável por 70% que vai para a mesa da população, também deve ser protegida dos efeitos da crise através de medidas que garantam não apenas a sua sobrevivência, mas também a produção para que o restante do país possa se alimentar, antes e depois dessa pandemia global. A CUT vai apoiar as propostas, iniciativas e ações das entidades do campo que já apresentaram um conjunto de propostas para o governo federal. Dentre as medidas emergenciais que a CUT propõe estão: revogação do teto de gastos, a emenda constitucional 95, suspensão da lei de responsabilidade fiscal e do pagamento da dívida pública, a fim de garantir os investimentos públicos necessários para fortalecer os serviços públicos, especialmente a saúde e a proteção social. Ampliar os recursos para a saúde, atendendo todas as necessidades para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, SUS, com plena capacidade operacional e com garantia de segurança aos seus trabalhadores. Garantir a produção e distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, para todos os trabalhadores da saúde, da imprensa e de todas as atividades que não possam ser suspensas, alimentação, transporte, etc., consideradas ou não essenciais. Garantir a estabilidade no emprego, salário integrais e direitos dos trabalhadores formais, inclusive daqueles afastados por quarentena ou contágio, bem como garantir a renda dos que estão na informalidade enquanto durar a crise. Garantir uma renda mínima emergencial, um salário mínimo para todos os trabalhadores empregados informais por conta própria e de aplicativos. Suspender o pagamento de contas e dos cortes de serviços públicos, água e esgoto, energia, telefone e internet, e a obrigação de pagamento de outras despesas como aluguéis, plano de saúde, transporte público, empréstimos e financiamentos, etc., pelo período que durar a crise. Apoio à agricultura familiar através da criação de crédito emergencial, prorrogação dos vencimentos dos financiamentos, liberação dos recursos para a construção de cisternas, reativar as compras da agricultura familiar pelo MAPA, suspensão da inscrição dos débitos da dívida ativa da União, dentre outras propostas. Assegurar a equipe da atenção básica de saúde nos assentamentos da agrária e demais comunidades rurais, inclusive dos povos e comunidades tradicionais, para orientar e prevenir a contaminação por Covid-19 e garantir o atendimento das ocorrências nas unidades básicas de saúde para a população de todos os municípios com até 50 mil habitantes. Criar um fundo de emergência com dinheiro do Estado, do setor privado e da fixação dos super ricos para prover as medidas acima apresentadas. Não é possível que o custo para garantir a sobrevivência da população saia do bolso da classe trabalhadora, seja os salários, seja os recursos do FAT e do FGTS. A classe trabalhadora já foi esfolada nos últimos anos e agora não vai pagar pela crise amplificada por um sistema econômico justo e excludente.
Companheiros e companheiras, a direção da CUT também discutiu e aprovou que nesse momento é fundamental organizarmos ações efetivas de solidariedade junto aos trabalhadores e trabalhadoras nas comunidades mais pobres do nosso país. A solidariedade é um valor e uma tradição que remota aos primórdios da organização de classe e nós devemos exercitá-la com todas as nossas energias para reforçar e reafirmar esse sentimento em nossas bases. Devemos articular com os movimentos sociais ações criativas como arrecadação e doação de produtos de higiene, alimentos, recursos financeiros que possam amenizar o sofrimento da população mais vulnerável e carente. O resgate desses valores humanistas que o neoliberalismo destruiu na sociedade atual será importante para a retomada das nossas lutas após passada essa tormenta. Vivemos uma virada histórica de consequências imprevisíveis para o futuro da humanidade. A crise é mundial e assume contornos ainda mais perversos no Brasil, onde se combina com uma crise econômica e institucional provocada pela exigência do governo Bolsonaro. Nem a CUT, nem ninguém tem a receita mágica para superar essa situação, mas uma coisa é certa. É vital a defesa da existência física da classe trabalhadora para que, uma vez passada a tormenta, possamos reconstruir tudo na via da superação do atual sistema capitalista predador e promotor das desigualdades sociais. Só a classe que produz todas as riquezas e é explorada pelos parasitas capitalistas, a classe trabalhadora tem a capacidade de salvar a humanidade do caos e da barbárie. A CUT tem confiança na classe trabalhadora e fará tudo para organizar a resistência nesse momento crítico com o empenho de todos os e todas as sindicalistas cutistas na aplicação das orientações desta resolução Executiva Nacional da CUT. Muito bem, somos felizes em ser filiada à CUT, que defende a classe trabalhadora juntamente com seus sindicatos de base. Avisamos aos servidores públicos filiados que a sede do sindicato estará fechada até o dia 31 desse mês. E dependendo do desenrolar da pandemia do coronavírus e das decisões dos órgãos oficiais, o funcionamento voltará ou não no começo do próximo mês. Para esse final de semana, a Prefeitura não está realizando nenhum pagamento. Segundo o setor pessoal, a Secretaria da Educação será paga na próxima semana. Os professores receberão seus proventos reajustados. Segundo nos repassaram, a diferença sairá junto com o pagamento, o que na nossa visão é prejuízo por conta do desconto do imposto de renda. E nós temos aqui, nós sabemos que o município decretou, tem 2 decretos municipais, volta um pouquinho aqui, deu certo. E como é do conhecimento de todos, o chefe do Poder Executivo decretou, tem aqui 2 decretos municipais, o 4696, que foi do dia 18 de março, onde disponibiliza máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais, insumos recomendados pelas autoridades de saúde sanitária para todos os servidores que exerçam atividades de atendimento ao público, bem como a aquisição de equipamentos de proteção individual, os EPIs para os profissionais da saúde. Então, assim, as nossas nosso reconhecimento, aos profissionais da saúde que estão na linha de frente diante da pandemia, e como tem um decreto municipal que garante os EPIs, a gente espera que realmente os nossos profissionais estejam bem seguros, bem guardados contra esse vírus. Tomamos conhecimento hoje que uma enfermeira, inclusive jovem, uma enfermeira jovem da Paraíba, ela morreu por conta
do coronavírus. Então, assim, é se proteger, principalmente quem está na linha de frente. Temos também aqui outro decreto, onde o prefeito, no dia 20 de março, intensifica, né, medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus no âmbito do município. E aí, no dia 20 de março, até o dia 30 de março, de acordo com o decreto, que inclusive o próprio decreto coloca que esses dias podem ser prorrogados, né, dependendo do desenrolar também da pandemia, mas nesse decreto ele proíbe, né, a questão do funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos congêneres, templos, igrejas, demais instituições religiosas, museus e outros equipamentos culturais público e privado, academias, clubes, centros de ginástica, estabelecimentos similares, lojas ou estabelecimentos que praticam comércio ou prestam serviço de natureza privada, galerias, centro comercial, estabelecimento congênero, salvo quanto a supermercado, farmácia e locais que prestam serviço de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos, feiras, exposições e vaquejadas. Nós sabemos que a medida mais eficaz de conter, né, esse vírus é realmente o isolamento social. Então a gente reforça para dizer que fique em casa, porque na verdade é necessário, é preservação de vidas, e uma vida que morre realmente ela não tem preço. Então é ficar em casa e aguardar as orientações, né, cumprir as orientações oficiais do Ministério da Saúde, né, das autoridades que entendem desse desafio, momento de desafio que estamos vivendo hoje, e que leve a sério, porque na verdade hoje, ontem nós estávamos dando uma olhada aqui na matéria, já morreu mais de 500 mil de pessoas no mundo, então não é brincadeira, é sério. E aí nós só temos, além da higienização para com o nosso corpo, também é o isolamento social, né? A quarentena, é ficar em casa. E com esse recado a gente encerra mais um programa Sindicato em Destaque, desde já agradecendo e lhes convidando para nos assistir no próximo sábado. Até lá!